Glória a Deus. Glória a Deus. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre para o mar, o vento que abre o caminho é você. Oh, Deus bom. Bom dia, queridos. Glória a Deus. A nuvem que aponta o destino, a mesma que cobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. Bom dia, bom dia, bom dia. Aleluia. Mais perto do longe, mais perto da face, Oh, Deus. com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira do medo que me faz dizer Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir.
Obrigado por essa manhã, Senhor. Continua nos abençoando, continua derramando a tua graça sobre nós. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, queridos. Bom dia. Vamos nos achegando ao nosso papai. Essa é a manhã que o nosso papai fez para nós, em nome de Jesus. Deixa eu chamar aqui o nosso pastorzão de hoje. Oh, meu Deus, que manhã maravilhosa. Aleluia. Deus é bom. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Bom dia, Santo. Bom dia, bem? graça e paz. Bom dia, Graça Carlos. e paz. Tá dando Bom para dia, ouvir minha Renata. voz? Bom dia, Isaac. E bom dia a todos da Igreja Terra do Avivamento. Glória Em a nome de Deus. Jesus, Deus abençoe. Tá dando para ouvir minha voz? Está muito bem aqui. E a minha, tá tranquilo? Perfeita, maravilhosa. Amém. Hoje a gente acordou de manhã e eu acordei sem voz. Deve ter sido pelo culto de ontem. Glória a Deus. E acordei totalmente sem voz, aí eu tive que chamar o Ministério Morada aqui para adorar com a gente hoje de manhã. Glória a Deus. Tive que convidar, eu pensei em convidar a Ludmila Ferber, mas aí, Deu certo, né, ela tá deu na certo, outra não. live, é por isso, deve ser por Tá em isso. outra live, aí eu tive que colocar o Morada, o Ministério Morada aqui. Bom dia, minha sobrinha da Itália, tá aqui, lá de Milão, a Ágata de Souza Ágata. Bom dia. Quem tá online conosco? Vai colocando o joinha aí pra gente dar bom dia. Quem tá online conosco, dá o joinha aí, só pra gente dar bom dia pra você, eu e o pastor Valmir. Estamos aqui com o pastor Valmir, lá de Curitiba, um paizão espiritual, homem de Deus, coração gigante, sempre cabe mais um, né? Amém. Estamos juntos. Ó, tá conosco aqui a Sol, que é minha filha adotiva, bom dia. A Biazinha, bom dia, coisa linda, tudo bem? A minha esposa, Renata Zandré, coraçãozinho, eita, meu Deus do céu. A Ilma, cadê o nego, a Ilma? Cadê o nego? Essa Van entrou contigo, né? Van F. Como é teu nome, mulher? Me diz aí. Aqui é só o Instagram, né? Diz teu nome aí pra gente dar bom dia. A Ágata, lá da Itália, que é minha sobrinha, lá de Milão, bem do olho no furacão. Deus está dando graça lá, em nome de Jesus. A Dani, a minha cunhadinha, bom dia. Pastor Joseni, pastorzão, cara. Pastorzão, viu, Valmir, aqui? Amém. Eu quero conhecer. Amém. Eu quero conhecer homens de Deus. Eu tô aqui para conectar. Dizendo, eu confio e acredito. E eu tô aqui para conectar esses homens de Deus, viu? Só uma ponte. Fernandinha, minha ovelhinha fiel, lá de Petrolina. Fernandinha, bom dia, Fernandinha. Olha, a Vanessa. Filha do pastor Valmir, ó. É a Vanessa. Valmir, como é que tu vê a Vanessa e não sabia que era a Vanessa, Valmir? Sandrinha, bom dia, Sandrinha. É a tua filha, mano, Nessinha. Como é que a Vanessa entra? Eu falo que a Van, MF e o Valmir não sabe. Eu conheci ela como Vanessinha, negócio de Van, não sei o que, isso não é não sei quem é, não. Ai, meu Deus do céu, esse Valmir, viu, mano? Graça e paz, queridos. Eu quero só pedir, hoje o nosso devocional tá Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, muito forte. Não tinha uma pessoa melhor para vir falar sobre a autoridade do que você, viu? Hoje Romanos bate muita autoridade. Não tinha. Tu tá de serviço, tá mais de serviço não, né? Tô não. Eu serviço agora só para Deus agora. Expliquei como é que tá a tua situação aí no exército. Bom, no exército, eu não sei. É que o pessoal civil não entende. Eu estou na reserva. Reserva remunerada. A reserva para o civil é remunerada. É remunerada, né? Ou seja, é o guerreiro que já chegou no finais
a carreira e agora está descansando, está no descanso do Senhor. Glória a Deus. Claro que agora eu estou à disposição de Deus, é por isso que eu estou agora à disposição e nós estamos bem, graças a Deus, estamos em Curitiba e estamos esperando o que é que Deus quer com a gente, aonde é que Ele quer nos plantar, porque Eita, você Jesus. sabe que militar, ou melhor, você não sabe, mas o militar do Exército, principalmente, ele não para, ele não fica num lugar só. E agora nós viemos para cá pelo chamado de Deus e nós estamos esperando Deus falar. Pode falar patente? Pode falar patente, tem problema? Pode, não, sou né? capitão do Exército. Eita! É, autoridade aqui, ó. Eis-me aqui. Não tinha outro pastor para falar tanto de autoridade, né, melhor do que você, que sabe o que é isso, que vivenciou isso muitos anos. Quanto tempo de serviço? Tem noção? Tempo total? 35 anos de Exército. 35 anos de serviço, meu amigo. Sabe o que é autoridade, viu? Sabe o que é mandar e o que é ser mandado, o que é ir e vir, né? Exatamente. Glória a Deus. O que é lealdade, o que é deslealdade, o que é... Eita Deus. A gente vive... Eu vivi isso, então realmente Amém. você falou um negócio certo mesmo, eu vivi isso. Feliz. Quando eu vi que o capítulo... Porque, na verdade, eu não escolhi os pastores pelos capítulos, né? Na verdade, eu fui conversando com alguns pastores amigos e a gente foi encaixando nos dias, não nos capítulos. E quando eu vi ontem que terminou, que sempre quando termina de manhã o devocional, eu já vou estudar o devocional do outro dia, né? Dar uma lida para abrir a mente, né? E quando eu fui ver o de hoje, eu fui ler o de ontem, né? Ler ontem o de hoje. E quando eu vi que era sobre a autoridade, eu disse, meu Deus, tu é bom demais, tu é maravilhoso. E é bênção. Galerinha, eu quero só pedir, hoje é Romanos, está aqui embaixo, Romanos capítulo 13. Então já vai preparando a tua Bíblia. Junto com a tua Bíblia, a gente tem um hábito de já estar com a caneta, para justamente ir marcando os versículos que nos chamam a atenção, para que a gente possa compartilhar no final, tá bom? E eu e o Valmir, a gente sempre dá essa oportunidade, sempre fala muito sobre os versículos que foram comentados também, né? Então aproveita aí, vai colocando os teus versículos aí, quando terminar a leitura, para que a gente possa compartilhar juntos. Vai abrindo a tua Bíblia em nome de Jesus. Aí eu vou pedir para que você clique nessa setinha, nessa asinha, nesse aviãozinho, e já vai comentando, já vai marcando todos os teus amigos, né? Marca todos os teus amigos e envia para eles o convite para que eles acordem nessa manhã, acordem, estejam conosco, e sejam abençoados por mais uma palavra, porque cada manhã tem sido assim um alimento saboroso, tem sido momentos preciosos, estar na presença de Deus, ouvir sua palavra, ver sua palavra ser destrinchada para nós, tem sido maravilhoso demais. Amém? Glória a Deus. Gabi, bom dia, coisa linda, tudo bem? Pastor Valmir, você pode ler para nós? Podemos? Por favor, que eu estou sem voz. Eu estou notando, vamos estar. Sem voz. Mas é assim voz. mesmo, mas glória a Deus por isso, pela sua vida. Não, isso é um sinal de um erro, né? Eu estava dizendo para minha esposa assim, isso é um sinal de que o culto foi bom. Não, filha. Isso é sinal de um erro mesmo, porque eu forcei minha voz. É verdade. Vamos lá. Romanos capítulo 13. Glória a Deus. Aqui a primeira parte está falando sobre obediência às autoridades. Eu estou lendo na versão na nova tradução, tá? Mas o sentido é o mesmo. Obedeçam às autoridades todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. E as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou. Eita Deus. E os que agem desse modo serão condenados. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas o elogiarão. Porque as autoridades estão a serviço de Deus, para o bem de vocês. Mas, se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades, de fato, têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal.
E por isso que vocês devem obedecer às autoridades. Não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. E por isso também que vocês pagam impostos. Pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Portanto, paguem ao governo o que é devido. Paguem todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. Amar uns aos outros. O segundo título. Não fique devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo à lei. O seguinte mandamento: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e ainda outros mais são resumidos num mandamento só. Ame os outros como você ama a você mesmo. Quem ama os outros não faz o mal a eles. Portanto, amar é obedecer a toda a lei. O terceiro título fala sobre viver na luz do dia. Sim. Vocês precisam fazer todas essas coisas, porque sabem em que tempo nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. A noite está terminando e o dia vem chegando. Por isso, paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Vivamos decentemente como pessoas que vivem na luz do dia. Nada de farras, Aleluia. bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes. Mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Aleluia. Esse é o menor capítulo, né, de Romanos. Menor capítulo de Romanos. São 14 versículos. Todavia, porém, são 14 versículos muito fortes, né? Na verdade, pastorzão, eu quero só iniciar dizendo que quando ele inicia falando sobre a autoridade, sobre toda a alma tem que ser sujeita à autoridade, naquela época, eles viviam um tempo de perseguição com o cristianismo, né? Os cristãos já sofriam, né, pela parte dos governantes daquela época, eles faziam de tudo para destruir a fé cristã, eles matavam os cristãos, né? Então, os governantes daquela época, quando o Paulo fala sobre isso, na verdade, ele está trazendo a memória, porque naquela época os governantes se levantavam para matar o cristianismo, para matar o cristão. Então, era uma época bem pesada, era uma época de muita perseguição, era uma época de muitas mortes. E aí o apóstolo Paulo ele inicia dizendo, olha, toda alma seja sujeita às autoridades. É difícil se sujeitar à autoridade, né? Principalmente sabendo que essas autoridades estão massacrando, né? É difícil, o apóstolo Paulo entendia isso, por isso que ele inicia o capítulo falando sobre a autoridade. Ele coloca o respaldo da autoridade em Deus, né? Toda a autoridade foi instituída por Deus. Para que você não fique só na sua mente, eu tenho que obedecer à autoridade, mas estão errando, estão pecando, né? Estão fazendo o que não deve, estão matando os cristãos. Mesmo assim, o apóstolo Paulo ele fala que toda alma seja sujeita às autoridades. Amém? Fale aí. Quero lhe ouvir. Não tô conseguindo falar direito, não. Amém. Fala sobre a autoridade. Autoridade, essa autoridade que Deus está delegando a nós. Eu fui delegado aqui em Curitiba e eu dou um exemplo muito perfeito do que é uma autoridade delegada. Ele está dizendo que é a autoridade delegada por Deus. Então, eu tinha vários municípios sobre a minha supervisão e tudo que eu fazia, ou seja, eu fazia em nome do meu chefe, que era o chefe da CSM, da Circuncisão do Serviço Militar. Ou seja, eu exercia a autoridade em nome dele. Então, quando Deus diz assim, olha, obedeçam às autoridades, porque elas foram instituídas por mim, podemos fazer essa reversão assim, essa inferência,
nós vemos que Deus, ele deu autoridade para essas pessoas. Aí a pessoa diz, não, mas eu só quero autoridade se for para fazer o bem. Tem autoridade instituída por Deus, e todos as minhas atitudes, as minhas decisões, sempre eu ia prestar conta para o chefe. Depois, né? Logo imediatamente. Eu poderia até tomar alguma atitude fora da vontade do meu chefe, mas eu ia ser responsabilizado. Então, muitas das vezes, nós queremos o quê? Viver debaixo daquela autoridade, nós só queremos obedecer aquelas autoridades boazinhas, aquelas que fazem o que a gente quer, o que a gente acha que é correto. Eita, Jesus. E como você mesmo falou, Paulo está dizendo, quebrando estruturas para o povo, dizendo, olha, pessoal, essa autoridade que está aí, ela foi instituída por Deus. Ele vai pagar, ele vai fazer determinadas coisas contra o povo de Deus, vai apedrejar, vai matar, vai colocar nos holocaustos, mas ele vai prestar conta dos seus atos para com Deus. Quem colocou ele lá não foi eu, foi Deus. Então ele está exatamente colocando essas colocações para o povo, porque muitas das vezes nós não entendemos. Porque Romanos, até o capítulo 11, ele vai trazer um compêndio teológico. Tá? Ou seja, é cheio de teorias, não teorias, mas de direção de Deus. E, inclusive, até grandes, como eu já falei em outra live aí, lá em Romanos, grandes movimentos teológicos, eles iniciaram em Romanos. Até mesmo Lutero, quando ele tem um questionamento de dizer assim, ó, o justo viverá pela fé, mas como é que pode ser isso? Como é que pode ser um Deus todo-poderoso, um Deus santo, aceitar eu, um pecador, né? Foi vários questionamentos e muitas pessoas, muitos teólogos, muitas pessoas que trabalham nessa parte da teologia, eles começaram até o 11 fazendo esses cabeção, né? Esses cearenses, cabeção que gostam de estudar, trazendo várias coisas, ensinos teológicos da palavra de Deus. Sim. E agora, quando ele chega a partir do 12 para frente, ele começa a colocar situações que nós vivemos, o pessoal daquela época estava vivendo, e nós com certeza vamos viver. Ele vai colocar situações agora práticas. Ou seja, nós vimos agora a teoria, e agora, a partir de agora até o 16, que é o último capítulo, 16? É 16, né? Sim, 16. Até o 16 ele vai trazer coisas teológicas. E uma das primeiras coisas que ele deu lá no 12 foi o sacrifício. Porque o sacrifício era tão importante para o povo judeu que até então todo judeu ao nascer, ele fazia o sacrifício. Por isso que ele foi dizer assim, olha, o sacrifício agora, ele não é mais um sacrifício morto, agora é você. É o seu corpo, é você estar aqui à fogueira e você agora se oferecer como sacrifício. É uma coisa consciente, é uma coisa que você vai fazer segundo o que você acha. Não é agora, ninguém vai obrigar você a morrer. Tá? E o sacrifício não. Antigamente, na velha aliança, o sacrifício era o quê? Eu pegava o cordeirozinho que estava lá no meu curral e levava para o sacerdote. Quem ia morrer era o cordeiro prefigurando Jesus Cristo. Jesus Cristo, lá em João, ele diz, João Batista diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro agora foi apresentado como sacrifício vivo. Ele morreu. Sim. E a partir dali ele mostrou o caminho. Porque muitas das vezes nós entendemos agora que o caminho agora do Evangelho é o caminho de morte. E o que é o Evangelho que a gente não prega. Muitas poucas pessoas pregam, têm essa liberdade. Por que ninguém quer pregar aqui agora? Antigamente era um cordeiro morto, um cordeiro que era eu sentia porque era meu, mas não era um cordeiro, não era eu não ia sentir aquela dor. Agora não. Ele foi mostrar que o sacrifício modificou no capítulo 13. Sacrifício somos nós. No 13 ele já começa o quê? Com a obediência à autoridade, que foi um dos pontos que você mesmo colocou. Porque a pessoa diz, mas eu vou me submeter a uma autoridade que me machuca, uma autoridade que me mata, uma autoridade que está me perseguindo. Aí começou esse negócio, ou seja, e aí foi uma das primeiras coisas, você tem que obedecer, porque ela foi instituída por Deus. Aí você diz, aquele cabeção que está lá na frente, tal, foi instituído por Deus? Foi.
Entende? Tem determinadas coisas que só determinadas É, pessoas e é, podem fazer. e é tão forte, porque no primeiro versículo ele fala duas coisas. A primeira coisa que ele fala é: não há autoridade que não venha de Deus. Primeiro ele fala sobre isso. Não há autoridade que não venha de Deus. E segundo, ele fala: as autoridades que existem foram ordenadas por Deus. Não há Aqui está dizendo autoridade que não venha de Deus. ela não existe sem a permissão de Deus. Sem a Ou permissão de seja, Deus. É a eles tradução. foram colocados no lugar e por Deus. Ou seja, as autoridades, independente que seja, ruim do jeito que for, ela foi colocada lá por Deus. E nós temos que respeitar. Nós temos que ter Sim. esse entendimento. Foi o primeiro entendimento que ele está colocando aqui no 13, para que nós... E hoje em dia, nós o quê? Nós estamos vivendo aqui num momento político idealizado, né? Cheio de ideologia, Complicado, um do né? lado do outro. Ou seja, e nós temos que entender que ou seja, não era uma autoridade que estava lá, que não fazia a minha vontade, que estava inclusive perseguindo a própria igreja, nós tínhamos o quê? Que respeitar, nós tínhamos que orar. Como é agora também, nós também temos que continuar do mesmo jeito, nós temos que respeitar, nós temos que orar, nós temos que estar aqui na presença de Deus, colocar essas autoridades sempre, assim como sacerdote, como cristão, nós temos que apresentar essas autoridades e pedir para que Deus, que aquelas autoridades façam os propósitos de Deus. Muitas das vezes o propósito de Deus colocar aquela autoridade é para perseguir a própria igreja. E nós temos que entender isso. E temos que entender e respeitar. Nós não podemos... E só lembrar que, tipo, tu pode falar muito bem sobre isso, né? O não obedecer a uma autoridade, ele acarreta muitas destruições, né? Quando a gente amaldiçoa uma autoridade, trazendo para o lado espiritual, né? Quando a gente amaldiçoa uma autoridade, pelo menos são vários exemplos bíblicos. Um muito forte na minha mente, é quando Davi, ele conquista a arca. Ele traz a arca da casa de Abinadab, se não me engano. E ele traz a arca, casa de Obed-edom. Ele traz a arca da casa de Obed-edom, depois de ouvir que a arca tinha prosperado a família de Obed-edom em 3 meses. Ele decide trazer a arca para a cidade de Davi. E quando ele está trazendo a arca, né, ele chega na sua cidade, ele jubila, ele celebra, ele abençoa todas as pessoas. Davi era o rei, era a autoridade. Então ele abençoa todas as famílias. Quando ele chega na sua casa, Mical olha para ele e diz assim, como um vadio, em algumas versões, como um prostituto, você dançou no meio do povo. Né? Aí a Bíblia diz que a partir daquele momento, Mical não gerou mais filhos. Né? Então existem muitas consequências quando se trata de desrespeito à autoridade, desonra à autoridade. E a gente precisa entender isso. Né? A gente precisa entender que isso é muito forte, isso é muito sério. Né? As autoridades, e todas as autoridades, o apóstolo Paulo está falando sobre isso, que elas foram instituídas por Deus. Então nós precisamos nos colocar no nosso lugar e entender que cada autoridade foi instituída por Deus. Seja uma autoridade diaconal na igreja, seja uma autoridade pastoral, seja uma autoridade governamental no nosso governo, todas foram instituídas por Deus e nós precisamos prestar a sujeição que a Bíblia fala, né? Toda alma esteja sujeita às autoridades. Né? Nós precisamos entender isso, porque acarretam muitas consequências, né? Essa falta de autoridade, essa falta de submissão, né? Muito bom. No 2 ele fala exatamente sobre isso. Ele diz assim, aquele que se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou. Isso. Que Deus tem um propósito na vida daquela Pulei um versículo, vai. E os que agem desse modo serão condenados. Ou seja, terá uma condenação. Você mesmo exemplificou o caso de Mical, que passou estéril o resto da vida. Ou seja, exatamente o quê? Por causa de desrespeitar a própria autoridade, que o caso era o marido, era o rei naquela época, era o sacerdote daquela época, que era o Davi, né? Então, é isso que Paulo está resgatando agora. Qual é porque antigamente o pessoal só tinha aquela preocupação com a autoridade religiosa, né? Mas agora ele estava falando aqui sobre a autoridade civil, governamental, ou seja, porque o judeu achava que só tinha que obedecer agora ao sacerdote. E na verdade, quando Paulo fala isso, pastorzão, quando Paulo fala isso de se sujeitar às autoridades, na verdade ele está evitando um conflito, né? Porque se o governo era contra os cristãos
E cara, é algo muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje, viu? É forte, viu? O Exatamente. governo era contra o cristão, contra o cristianismo. O governo mandava matar, era pior, né? Mandava matar, mandava perseguir, né? E esse governo era completamente contra, para não se levantar uma represária, para que os cristãos não se levantassem com rebeldia contra o governo, contra a liderança, né, para falar mal. Aí Paulo faz isso justamente para conseguir um equilíbrio aqui. Ele dá esse entendimento, olha, toda a autoridade foi sujeita por Deus, foi ordenada por Deus, então a gente precisa obedecer, a gente precisa estar debaixo dessa autoridade, justamente para evitar uma confusão, uma polêmica, evitar uma catástrofe, né? Exatamente. Inclusive, nós temos que orar pelas autoridades. Agora, como é que eu devo orar pelas autoridades? Como é que é minha oração? É com rebeldia? É aceitando tudo? Não, você tem que orar para que o propósito de Deus, que Deus colocou aquela autoridade com um propósito, se realize através daquela autoridade. Mesmo que seja perseguição contra a própria igreja, que se realize, mas se realize segundo a vontade de Deus, porque como a autoridade ela é ímpia, ela pode o quê? Se desviar, ou seja, exercer a autoridade igual Nabucodonosor, igual Ciro, que exerceu a autoridade contra o povo de Israel, mas ele foi além do que Deus estava pedindo para eles. E aí eles foram o quê? Destruídos. A Babilônia foi totalmente destruída. Ou seja, todas aquelas países que Deus usou Ciro, usou Nabucodonosor contra o povo de Israel, esses povos não souberam administrar o peso da mão de Deus contra o povo de Israel. Era para disciplinar, mas não tantos. E começou as arbitrariedades. Nós temos que orar por essas autoridades. É para que esse propósito de Deus ele não saia nem para a direita, nem para a esquerda, mas que se realize a vontade de Deus na vida daquela autoridade constituída por Deus. Porque Deus É, tem um propósito naquilo. é interessante que assim, eu estava pensando aqui, poxa, mas se o meu governo, se a minha autoridade ela é uma autoridade corrompida, eu tenho que obedecer? Tenho. E aí, pastor, é muita injustiça. Quem é que vai corrigir essa autoridade? Uma autoridade acima, irmão. E essa autoridade acima é o próprio Deus. É o próprio Deus que corrige. Quando você vê a história de Davi e Saul, Saul ainda tinha o título de rei diante do povo, mas Davi tinha o título de rei diante de Deus, né? E houve aquela perseguição, aquela inveja, porque cantava-se a música, Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. Então houve uma inveja no coração de Saul, e Saul começa o processo de tentar matar Davi. E Davi tem algumas oportunidades de matar Saul. E uma delas, ele olha para os seus guerreiros, que são os valentes, e ele diz assim, ó, de maneira nenhuma eu vou tocar no ungido de Deus. Ou seja, Davi, ele não se achava na autoridade de ir contra uma autoridade. Então, o que foi que aconteceu? Ele esperou que Deus viesse, Deus que tem uma autoridade superior, viesse e tomasse conta daquela situação. Então, às vezes, nós vamos olhar para autoridades nossas que estão corrompidas, mas não convém a nós, né? Convém a nós as autoridades que estão sobre nós, sobre os nossos cuidados, mas não as que estão acima de nós. As que estão acima de nós é através da oração e clamando, Senhor, entra com justiça, entra com a tua mão, né? O próprio Deus entra na história para disciplinar as autoridades. Amém? Muito bom. O Carlos, você tá afiado, cara. Olha, eu tô emocionado com você, viu? Tá? Poxa, Agora, aqui no 5, ele diz assim, e por isso que vocês devem obedecer, não somente por causa do castigo de Deus, mas por causa pela da sua consciência. consciência que manda que você faça isso. Eu tenho Sim. aqui um pequeno testemunho para falar sobre essa questão de obedecer à autoridade. Antes da minha conversão, o meu chefe era uma pessoa extremamente católica. E eu, ou seja, como estava buscando Deus, ia para a missa com ele, aquele negócio todo. Quando eu me converti, eu não fui mais para a missa. E aí a autoridade começou a me perseguir. Era na época da gente ir para o Haiti, né? E aí ele mandava lá para o Haiti, na bala, que naquela época era bala mesmo, e eu achei que ele queria que eu morresse no confronto lá, mas consegui sobreviver, né? Aí o que acontece? E aí eu ficava desesperado. Eu não sabia como fazer. Eu não sabia como fazer, como agir.
Inclusive, até eu tenho um discípulo agora que está falando comigo, que estava com esse problema com a autoridade. Porque a autoridade estava perseguindo ele, e ele perguntando para mim como é que ele deveria fazer. Eu fui dar meu testemunho. Eu disse, é muito simples a autoridade. O que Deus fala, o que a Bíblia fala sobre a autoridade? Lá em Lucas, ele fala o quê? Que os romanos pediam sempre para que as pessoas que fossem gentil levassem o seu saco. Aí lá havia aquela chamada do puxa-saco, né? Leva o meu saco de guerra a 1000 metros, 1 quilômetro, né? Sim. E aí, o que ele diz? Quando uma autoridade dessa mandar você andar um quilômetro, você anda 2 quilômetros. Aí a pessoa... quando eu entendi isso, eu tive esse entendimento, que quando ele me mandava fazer aquilo ali, eu só fazia aquilo que ele mandava e muito mal. Então eu estava contra a autoridade, desrespeitando a autoridade dele. Tá? Ou seja, na realidade, ele queria me encontrar algum jeito de me perseguir. E eu mesmo estava dando um jeito de me perseguir. E o que foi que quando eu tive esse entendimento, foi o que aconteceu? Ele me mandava para o Haiti, eu queria, não, você não quer ir também para a África, não? Angola, qualquer outro lugar lá que está tendo até pior guerra. Ou seja, se ele mandava eu ficar até 7 horas, eu ficava até às 9. Você não quer que eu passe logo o dia todo no Ministério da Defesa, trabalhando? Mandava eu fazer uma coisa, eu fazia aquilo e mais. Aí, quando eu comecei a fazer isso, acabou a perseguição. Na realidade, quem era que estava errado? Era eu. Eu que não estava entendendo o princípio da autoridade. Eu estava o quê? Fazendo somente a minha parte, muitas das vezes. Então, se você tem um problema com a autoridade, o que Deus diz? Ele dá a solução. Se você não quer ser castigado por causa da sua consciência, você só pode ter o medo de Deus. Você tem que ter também na sua consciência. Será que eu estou fazendo realmente servindo àquela autoridade como se fosse ao Senhor? Será que realmente... É muito forte. É muito forte. Ou seja, será que é isso que eu estou dizendo? Não, a autoridade eu estou fazendo ao Senhor, porque se o Senhor delegou ele para estar ali, a autoridade que ele tem, ele não tem autoridade nenhuma se Deus não mandar. Então a autoridade dele é delegada, é Deus que está ali. E a mesma coisa no nosso meio espiritual. Muitas das vezes o quê? O pastor dá uma missão para as pessoas, missão que eu digo, um ministério, né? E a pessoa o quê? Só quer fazer aquilo ali mais ou menos, meia boca. Ou até mesmo quer chegar somente até o que foi mandado. Se mandou você fazer isso, faça muito mais. Que aí sim, você não está agradando somente ao pastor. Você está agradando a Deus, que colocou aquela autoridade, aquele líder na sua vida, para aquele propósito que ele quer fazer na vida. Que Deus vai fazer o quê? Deus não vai... Ele vai usar nós, os homens aqui na Terra, para que os propósitos dele se realizem. Quer seja espiritual... Agora a gente precisa... Sim, pode falar, continua. Sim, pode. Eu a gente precisa... Não, a gente precisa entender que são duas... É uma via de mão dupla, né? Essa questão de autoridade. A primeira via que nós entendemos é que existe uma obediência, nós temos que se submeter a todas as obediências à autoridade, né? Submeter porque foram instituídas por Deus, né? Nossa liderança, nossos pastores, nossos líderes... e vão chegar dias que eles nos pedirão coisas que nós não vamos querer fazer, né? Na verdade, vão outorgar coisas para nós que não vai ser do nosso agrado, né? Que nem toda autoridade, nem tudo que a autoridade pede a gente entende no momento, né? A gente vai entender às vezes depois, dias, meses. Mas a gente também precisa entender, eu vi uma frase do pastor Cote, que ele diz que a autoridade ela não pode ser cega, surda e muda. Né? Cega, surda e muda. O que é isso? A gente não pode entrar debaixo de uma autoridade, né? É a segunda via, a segunda faixa da pista. A primeira é que a gente precisa submeter, a segunda é que a gente tem que entender que a maior autoridade que nós temos é o Senhor. Né? E a gente não pode entrar debaixo de uma autoridade que esteja nos mandando, tipo, a autoridade manda, você se mate, você vai se matar. Se prostitua, você vai se prostituir, né? Então a gente tem que entender que existe um limite aí, né, Valmir? Tô certo? Muito bom. Existe um limite. Tipo, a autoridade, quem é acima? Você é capitão, não é isso? Sou. Capitão? Acima do capitão é? Major. O major chega para ti e diz assim, Valmir, pegue sua arma e atire na sua esposa e nos seus filhos. Aí já chegou um nível absurdo de autoridade. Então a gente precisa entender que, tipo, a autoridade ela não pode ser cega, surda e muda. Ela tem que ser obedecida. Mas quando entra contra os princípios de Deus, a gente precisa entender que
A gente até entra isento referente a isso. E a gente vai ver Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Quando Nabucodonosor, não é isso? Levanta uma estátua e pede para que eles se prostrem. Ó, nós vamos tocar aqui a buzina e todo mundo vai se prostrar. E descobrem que Daniel não está se prostrando, ou seja, ele entendia, ele estava entre a cruz e o punhal. Né? O punhal era, se você não se prostrar, você vai morrer, você vai para a cova dos leões. Mas a cruz dizia, eu sirvo a um Deus maior, não posso me prostrar a outros deuses. Então ele foi em contrapartida da autoridade que tinha naquela época, entendendo os princípios de Deus. Então, por mais que o teu pastor seja homem de Deus, por mais que o teu pastor seja homem de Deus, seja usado por Deus, mas no dia que ele te pedir algo que seja contra a vontade de Deus, você não precisa ter uma obediência cega, surda e muda. Você precisa entender que a obediência maior que existe é o Senhor. Estou certo, pastorzão? Complemente aí, me ajude. Muito bom, rapaz. Eu tô gostando de você. Oh, meu Deus. Você tá no afiadinho mesmo. No exército, nós temos uma máxima. Ele diz, olha, ordem absurda não se cumpre. Ou seja, deu até nas notícias aí, que é público, que na época da Dilma, quando quiseram fazer o impeachment dela, ela foi ao comandante do exército e pediu para fazer estado de sítio no país. E ele disse, olha, se você que é autoridade sobre a minha vida está me pedindo isso, eu faço é prender essa autoridade ou seja, eu exerço a autoridade contra você. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? Que a ordem absurda não se cumpre. Com a autoridade, tem autoridade abusiva, tá? Tem autoridades que não cumprem os propósitos de Deus, são autoridades que não, sem exercer a autoridade. Tem pessoas tem autoridade que é banana, autoridade. Eu digo isso que no quartel, aqui a gente encontra alguns. Eu digo que até engraçado que, ou seja, a gente às vezes tem um comandante. Graças a Deus, eu fui sempre uma autoridade que executava o que eu mandava. Tem uma ordem unida, a gente começa a exercer a autoridade. E então, o que é a ordem unida? É quando a gente manda executar uma ação e aquela tropa executa. Quando você comanda sentido, todo mundo fica na posição de sentido, ela obedece. Só que tem autoridade que a pessoa chega e diz assim, sentido. Ela não usa o poder dela, a autoridade dela que ela tem. Aí, então ela fica o quê? Envergonhada. Aí quando ela fica envergonhada, o pessoal ficava rindo da autoridade. Então existe todo tipo de autoridade. Que se nós entrarmos nesse ramo de autoridade instituída, autoridade delegada, autoridade corrompida, autoridade abusiva. E nós temos o quê? Uma das coisas mais importantes, que lá em Êxodo 20, Deus fala aqui sobre o quê? Sobre o seu pai. Ele se submete a seu pai. Mas ele diz assim, obedeça. Mas ele diz o quê? No finalzinho da frase ele diz o quê? Obedeça ao seu pai e sua mãe. No Senhor. Então, que é uma autoridade, né? Se o meu pai, que é autoridade na minha vida, eu estou submisso a ele na minha casa, na minha família, e Deus manda eu me submeter e realmente obedecer. Mas ele diz o quê? Uma ressalva. No Senhor. Então, quando nós obedecemos àquela autoridade, nós temos o quê? Que ter entendimento que a autoridade ela só é instituída por Deus, então eu só posso obedecer no Senhor. Eu não posso fazer uma coisa que seja contra os princípios de Deus. Aí tem um questionamento. E o soldado? O soldado do exército, de qualquer exército, quando ele vai para a guerra, aí diz assim, o que Deus diz? Não matarás. E aí? Ele vai o quê? Para matar. E agora? Isso aqui foi um questionamento lá na Jocum, quando a gente estava lá na Jocum, lá na Concorde. E foi o que o Cote falou, foi muito simples. Ele disse, olha, quando você o que está debaixo dessa autoridade, está exercendo aquela autoridade, aquela morte ela não pertence a você, você está matando em nome do Estado. Então, quando você executa isso, a responsabilidade da morte não é sua. Agora, desde que você esteja dentro da autoridade, dentro dos princípios, dentro do que a autoridade mandou. Então, quando a autoridade manda, ela vai o quê? Responder diante de Deus, e não eu que estou executando a autoridade. É uma linha muito fina, né, pastorzão? Exatamente. E você tem que ter esse discernimento. É uma linha muito fina. É uma linha muito fina. Se não entender, faz besteira, né? Não entender, faz besteira. Olha, existe a autoridade abusiva, né? A autoridade abusiva. Assim, que nós, principalmente o que nós cristãos,
Ou seja, porque tem muitos pastores que não são pastores, na realidade é isso que acontece. Por isso que existe o quê? Diz que existe outra igreja fora da igreja, por causa que está todo ferido, doente, por causa que não encontra um pastor que alimente, um pastor que traga a direção Eu de tô me Deus. segurando aqui para não polemizar. Eu tô me segurando para não polemizar, porque Então, não. Então, até porque eu tô nós me continuamos. contendo aqui, eu tô contendo o meu espírito aqui Eu para mim não também, porque falar, realmente é porque uma coisa é muito muito complexa. absurdo. Você É muito falou, absurdo. É muita é você andar em loucura. cima de um trilhozinho, é você entender que aquela autoridade, até que Me ponto segura, aquela Espírito autoridade Santo, me segura, Espírito Santo, senão eu falo. é você ter Mas um entendimento, é verdade. Até que ponto aquela autoridade está exercendo o poder que foi delegado para ele? Até que ponto, né? Então é muito complicado, é muito, e você tem que ter muito pedido de discernimento. Foi por isso que Paulo, quando ele trouxe isso aqui, foi o segundo assunto. O primeiro foi o primeiro foi o holocausto, né? O sacrifício, e o segundo já foi o quê? A autoridade. E aí ele foi dizendo é exatamente complicado. isso, tá? Que você É tem um, que é um obedecer. discernimento muito fino. Ah, deixa eu só Um dizer aqui, ó. discernimento muito fino. Deixa eu só falar aqui, pra gente Pode continuar, porque falar. a gente já tem, falta 12 minutos só. 12 minutos, 12 minutos. Eita! Rapaz, é por isso que eu digo, rapaz, é fogo. Essas devocional, muito pouco tempo, mas São vamos lá. muitos Continue. questionamentos Muito sobre esse questionamento, quando a capítulo que gente muitos entra. têm. A Bia está colocando aqui, são muitos questionamentos sobre esse capítulo que muitos têm, inclusive eu. Muitos questionamentos. Vai colocando as perguntas aí, Bia, se tiver pergunta, que a gente vai Peraí, tentando a Bia responder. é a Bia de Fortaleza? Aquela Bia que teve aqui? Não, É... né? Não. O É senhor não outra, conhece, né? não. Ah, É outra. Eu gostei muito do versículo 8, quando ele fala assim, ó. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama os outros, cumpriu a lei, né? Então fala com isso, sobre... Sim, tá? fala. Com isso, nós vemos o quê? Qual foi antigamente o judeu, ele tinha 613 leis. Depois essas 613 leis foram para 10 mandamentos, né? E aqui, quando Jesus morreu, ele deixou 2 mandamentos: amar a Deus e amar pessoas, tá? E aqui ele está falando exatamente sobre o segundo mandamento, tá? Ele Sim, diz o quê? Que quando você ama os outros, você obedece à lei. Você não vai fazer um mal a ninguém se você tem o amor de Deus no seu coração, tá? Só o sim. amor de Deus já é o quê? São 6 mandamentos de Deus contra as pessoas: não matarás, não roubarás, você não mata, você não rouba, porque exatamente é o contrário o amor. Ele está falando aqui do amor de Deus, que quando a Bíblia ela fala de amor, ela está falando de vários tipos de amor, porque aqui nós estamos aqui uma palavra grega, né? Então ela está falando a vez de amor, o amor filéu, é o amor ágape. Ele está falando aqui sobre o amor ágape. Quando você ágape alguém, quando você ama com o amor de Deus alguém, não é aquele amor sensual, é o amor de Deus. Você Amém, se doa para aquela pessoa. Por isso que o amém. pastor, ele serve as pessoas. Eu não posso ser um pastor para querer usar as pessoas, tá? Que muitas das vezes acontece. Por isso A nós gente temos que usa as entender, né? coisas, a gente usa coisas, não pessoas, né? Precisa Exatamente, aprender tá? isso. Exatamente. Para você tem que ter esse discernimento. Então, quando você entende isso, quando você entende que aquele que É serve muito sério mais, isso. um exemplo é você. Você o que todas as 9 horas aqui está aqui, às vezes até eu entro, às vezes vejo, ouço alguém falando, eu vejo os pastores, você discutindo, você levando o alimento para o seu rebanho, você firme na presença de Deus, você cuidando de pessoas, você se doando. Sabe, você um dia estava me falando que a sua casa agora é que é a igreja, ou seja, as pessoas estão indo na sua casa, ou seja, você já não tem mais aquela liberdade, ou seja, eu que mando, inclusive quando eu for lá, eu também vou lá dar um chute na porta. Oh, tô brincando. Esse é o Ou quarto seja, aqui para você, tem seu quarto. as pessoas vão na sua casa e vão mesmo, A casa é porque sua. é isso que é o pastor para servir. Quando você faz isso, você está mostrando seu coração de pastor. Porque muitas das vezes a pessoa, o quê? Eu sou um pastor de uma igreja, mas eu nunca fui na casa de fulano. Porque muitas das vezes ele é humilde, ele é simples, muitas das vezes. Muitas das vezes eu vou até naquelas casas daqueles abastardos, né? Então, isso não são pastores, tá? Isso são os É. pastores lá de Ezequiel, os A, pastores a Biazinha está perguntando Oséias. aqui, pastorzão. Diga. Ela está perguntando no versículo 8, né? A ninguém deveis coisa alguma,
Ela está perguntando sobre esse versículo, né? O que significa, né? O que se trata, onde se enquadra. Esse versículo, na verdade, ele fala sobre dívida mesmo. Que a gente precisa, como cristão, né? Como servos do Senhor, manter nossas dívidas pagas. E quando se fala em dívidas, fala de todas as dívidas. É tanto que um versículo antes, ele fala: dai a cada um que deveis. A quem tributo, tributo. Isso, exatamente. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Então ele fala de uma dívida, não só de uma dívida financeira. Ele está falando de uma dívida de imposto, de uma dívida de temor, de uma dívida de respeito, de uma dívida de honra. Né? Então essa dívida aqui que ele está ligando aqui, o apóstolo Paulo, é muito maior do que uma dívida financeira. As maiores dívidas que existem não são as financeiras. Né? As que nós mais devemos a pessoas são honra, são princípios mais elevados do que princípios financeiros. Mas também se enquadra em princípio financeiro. Nós precisamos entender que nós devemos ter, sim, nossas contas em dias. Nós devemos pagar. Comprou no cartão, irmão, paga. Né? Tá devendo alguém, paga. Não espera Deus usar a pessoa para lhe abençoar, não. Ai, vai chegar, não, irmão, paga. Toma juízo, vergonha. Né? Mas realmente quem deve não pode se batizar ou subir no altar. É muito complicado, Bia, falar sobre isso, porque assim, ó, a gente nunca vai saber. Se a gente agir por esse princípio de quem deve não vai subir no altar, ninguém vai subir. Porque a igreja ela não é um livro de registros onde nós vamos ficar perguntando: peraí, tu vai ministrar domingo? Tá devendo alguém? Tá devendo cartão? Tá devendo? Então a igreja ela não tem esse controle. Nós nunca vamos ter esse controle como igreja. Né? Mas na nossa consciência, sim. Então, se eu tô com alguma dívida, se eu estou devendo algo a alguém, algo específico, não um cartão que eu vou pagar no próximo mês, lógico que não, isso é uma dívida controlada. Mas se existe algum tipo de dívida que está em atraso, eu preciso me conscientizar que eu não estou bem para estar no altar. Isso vai muito de consciência quando se fala referente à Santa Ceia, né? Você se examine-se o homem a si mesmo. E depois participe. Esse processo de se examinar é quando nós olhamos para dentro de nós. Infelizmente, nem todas as pessoas não estão bem com Deus, deixam de subir no altar. Infelizmente, pessoas estão no altar com problemas muito maiores do que dívidas. Porque não tem essa capacidade de se examinar. Mas o que Deus está fazendo na nossa nação nesses dias é justamente trazendo uma limpeza sobre a igreja, uma limpeza sobre o nosso Brasil, hein? Uma limpeza sobre o Evangelho. Amém, pastor Valmir? Falei? Amém, glória a Deus. E aqui você vê que ele está falando aqui sobre a lei, isso é exatamente isso. Quando você começa a dizer o que eu não posso fazer, o que eu posso fazer, tudo isso é lei. Nós temos 4 minutos. 4 minutos? Então 4. É melhor você ver se tem alguém aí que fez alguma pergunta. Olha aí para mim aí que eu estava querendo Não, ver. aqui já foi. Já não foi tem pergunta não, já. Amém, então tá. Então o povo está muito sabido, esse teu povo está bom demais. É. Então, quando aqui ele diz aqui, ó, quem ama os outros obedece à lei. Se você ama, você obedece aos mandamentos. Então, se eu faço o que eu posso ou não fazer, Valmir, será o quê? Valmir, deixa eu só falar aqui, por favor. Porque tá vindo na minha mente aqui, se eu não falar, eu vou esquecer. Não, pode falar. A Fernanda colocou aqui, ó, cada um tem que se autoexaminar. O que é que acontece para Fernanda e para Bia? Quando eu subo no altar e eu sei que eu não estou bem para subir no altar, é aquilo que eu disse, a nossa maior autoridade, uma autoridade maior sobre nós, vai pesar a mão. Né? Nós vamos ser julgados pelo próprio Deus. Quando você vê que o povo estava fazendo uma festa, pegaram os utensílios do tabernáculo, pegaram as coisas do tabernáculo, lá no livro de Daniel, Deus desce através de uma mão e escreve numa pedra, mene, mene, tekel, passim. Você foi medido, você foi achado em falta. Né? Então o próprio Deus se encarrega de trazer juízo sobre essas pessoas. Outro exemplo bíblico é o livro de Atos, Ananias e Safira. Ninguém sabia que eles estavam com um bom coração, eles estavam ofertando algo na casa do Senhor, mas eles prometeram algo e estavam dando a metade daquilo que eles prometeram. Ninguém sabia, mas Deus sabia. E o que foi que aconteceu? A morte, acarretou a morte. Né? Então, todas as vezes que nós barganhamos com Deus,
que nós fazemos as coisas no altar de Deus, que nós sabemos que estamos errados, mas mesmo assim, nós estamos agindo contra o princípio de Deus, uma hora a conta chega, filha. Uma hora a conta chega. E a conta é cara, né? A conta é cara. Falei, Para não ficar sem nós falarmos sobre viver na luz do dia, sim. Infelizmente, o tempo está se esgotando. Falei, termine para mim, por favor. Eu queria falar sobre o capítulo 11. Vocês precisam fazer todas essas Versículo coisas. 11. No 11. Vocês precisam fazer todas essas coisas porque sabem em que tempo nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem. Ou seja, ele estava falando aqui sobre a lei, ele falou sobre a lei e a obediência da lei, até o 11. Sim. No 12 ele falou o quê? Sobre o sacrifício da lei. No 13 ele já começou a falar sobre a autoridade. Nós vimos o quê? Sobre o amor, o que é amar. Amar, quando você ama de todo o coração, você obedece à lei, porque você não pode fazer o mal para alguém se você ama de coração. Então você está cumprindo a lei. Agora ele diz, vocês precisam fazer todas essas coisas, todas elas, porque sabe que o tempo nós estamos vivendo. Chegou a hora de nós acordarmos. Por que ele está falando em acordar? Porque as pessoas estavam dormindo a respeito desses assuntos referentes ao que ele estava falando aqui na carta. Ele diz que a noite está terminando e o dia. Nós temos que fazer todas essas coisas à luz do dia. Quando você o quê? Se examina, você traz para a luz aquilo que está no seu coração. E se existe alguma treva, como é que você vai saber? Se você se autoexaminar, você mesmo vai saber. Se você tem alguma coisa contra Carlúcio, o que acontece quando você se examina? Se eu me examinar e tenho alguma coisa contra Carlúcio, a primeira coisa, quando eu vou tomar ceia, eu verifico dentro do meu coração, Senhor, tem alguém, Deus é o primeiro, é o maior interessado nisso, tem um contra o Carlúcio. Eu pego o telefone, agora eu não vou cear por causa disso? Já vem aquele problema, né, da pessoa se examinar, mas para que eu tenho que me examinar? E ele diz, se examine e não coma a ceia. Ele diz o contrário, se examine e coma. Ou seja, eu sei que existe alguns teólogos, algumas igrejas que proíbem as pessoas que estiverem em pecado cear. Não, muito pelo contrário. A palavra ela é bem clara. Se examine e ceie, coma. Agora, o vinho é o simbolismo do sangue, meu amigo. Pronto. Então, o que acontece? Eu vou, ceio, no mesmo minuto pego o Carlos, lembra aquela palavra que eu falei? Rapaz, eu falei, meu coração estava triste, ou sei lá, veio meu coração, muitas vezes eu faço isso, e quando eu falo para a pessoa, não, nem notei, eu nem senti, ou seja, eu que me senti às vezes. Aí aquilo ali foi colocado na luz, e ele está fazendo isso aqui, viver na luz do dia. Porque para o judeu, nós pensamos que o judeu, o dia começa às 6 horas da manhã, não, o dia do judeu começa às 6 horas da noite. Que é o Shabat. É por isso que ele está o quê? Prevendo o quê? A escuridão Shabat, e depois a claridade. Então ele começa às 6 horas da noite. Por isso que a gente não consegue entender as palavras do judeu, que isso aqui é uma palavra judaica, né? Então ele diz, olha, nós que estávamos dormindo durante a noite, nós estávamos dormindo, agora chegou uma nova lei. A nova lei é a lei do dia,